Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas, né? Eu quero agradecer ao Nicolas, que fez o contato comigo em primeiro lugar, né? Me convidou, ele já foi na Igualdade, conhecer a Igualdade, participou do nosso grupo das travestis e transexuais, que a gente tem todas as quartas-feiras na Igualdade. Então, quero agradecer também a todos e a todas que estão aqui para nós ouvir a Semana da Diversidade, né? Eu digo assim, um público bem, para nós do movimento, é um público muito grande, né? Eu estive ontem na Faculdade de Osório, né? Tinha 350 alunos da psicologia, né? Para mim foi importante, até a professora, a diretora me falou no final, mas Marcelo, o que tu fez, que tu conseguiu todos os alunos, né, ficarem quietinhos, te ouvir e no final fazer perguntas muito respeitosas, né? E foi um momento muito importante para o pessoal de psicologia, e eu vi que eles disseram assim, tudo que está no livro, né, a gente pode ler e pode aprender, mas o que a gente passa, na realidade, a população de travestis e transexuais, é completamente diferente. Tu contar a tua vida, contar a história da população de travestis, é completamente diferente do que está dentro dos livros que vocês aprendem, né? Em primeiro lugar, quero dizer, eu sou uma travesti heterossexual, né? Não tenho relações com gays, tenho relações sexuais só com homens heterossexuais, só que, assim, tem duas coisas, né, que eu queria deixar bem claro, que nossa população de travestis não gostam de ser chamada de travesti, porque a questão do sinônimo do preconceito, né? Aí elas dizem que são trans, né? Transsexuais ou alguma coisa, qualquer coisa, para não passar constrangimento, né? E eu, no início, eu tenho 64 anos, quando eu vim a Porto Alegre com 14 anos, a primeira coisa que eu fiz foi me prostituir, que foi a forma de ganhar dinheiro. Não fui expulsa da minha família, né? Tive uma família, ainda tenho, né? Porque meus pais já são falecidos, mas tenho meus irmãos e minhas irmãs, né? Então nunca tive problema da questão da expulsão da família, né? Porque a maioria da população de travestis, elas são expulsas da família, são expulsas da sociedade, e é onde que elas sofrem mais preconceito e mais discriminação. Aí para onde que elas vão? A gente tem hoje no Brasil inteiro, né? Eu acho que a Indiana também pode concordar comigo, pode, não sei como que ela, aqui no Rio, né? Que acontece que 95% da população de travestis são hoje trabalhadoras sexuais, profissionais do sexo. Na minha época se chamava ela tá na putaria, né? O que é tá na putaria? Eu trabalhava como profissional do sexo na rua durante 37 anos e nunca tive problema de, eu digo assim, as pessoas dizem vender o corpo. Eu nunca vendi meu corpo, simplesmente realizava fantasia de homens que queriam ter relações sexuais com a população de travesti que se prostitui, né? Então eu nunca tive problema com isso, né? Mas sobre o tempo, né, da ditadura, né, que toda noite as travestis iam presas, né, e muitas vezes torturadas, né, e ter relações sexuais com o próprio pessoal da Brigada Militar, da Polícia Civil, que naquela época a gente era mais presa pela Polícia Civil do que pela Brigada Militar. A Brigada Militar era muito mais flexível do que a Polícia Civil. Era a CRV, né? Hoje é extinta, não existe mais. E nessa época, na questão da prostituição, a gente era duplamente explorada, principalmente na questão dos policiais quando iam presos, pegavam o dinheiro, quebravam o nosso salto, deixavam nós de a pé, e naquela época, sabe que táxi na noite não existia, você tinha que caminhar quilômetros, né, até chegar em casa, eles te soltavam 7 ou 8 horas da manhã, para tu passar aquele constrangimento, né, de ser o que nós somos, né. E o que eu pensava naquela época, que eu estava errada e eles estavam certos por ser o que eu sou, uma travesti. Aí, a maioria das vezes, quando a gente era presa, a gente comentava com nós mesmas, as travestis que estavam presas, né? Muitas vezes também com as prostitutas, mulheres também, né? Iam na mesma cela, né? E soltavam nós de manhã, e principalmente as prostitutas
Eu acredito que as travestis e as prostitutas que sofriam mais, né? Muita questão da violência, da humilhação, e a gente pensava que direitos humanos, nem se pensava em direitos humanos, porque não existia. Tu vai, vamos supor, ser presa pela polícia e tu vai te queixar para quem? Não tinha onde se queixar, não tinha delegacia de polícia. Que a própria polícia que discriminava e tu não tinha acesso à polícia. A travesti não entrava numa delegacia de polícia, ela entrava só algemada e presa. Ao contrário, ela não entrava para registrar uma ocorrência policial, né? E eu acho que foi eu sempre digo assim, a pior época da vida das travestis foi nos anos 70, 80, tempo da ditadura, que a gente passou a questão da humilhação, que a gente não podia usar vestido, que muitas vezes, né, a gente soltava o cabelo e ia para a rua durante o dia, passava uma viatura tanto da Brigada Militar como da Polícia Civil, prendia. Não adiantava, você ia preso durante o dia por vadiagem. E até hoje, dentro da polícia, ainda existe a vadiagem, não saiu ainda. Não sei se saiu em Indianápolis. Sabe alguma coisa sobre isso? Mas ainda existe. Isso a gente não conseguiu tirar. Nós não, mas é que alguém tem que tirar aquele vadiagem, né? Eu sempre digo assim, vadiagem hoje, né? Vamos supor, uma pessoa está na andada, caminhando para cima e para baixo, está simplesmente passeando, passa a polícia, mão na parede e revista. Qual é teu emprego? Tem carteira assinada? Não tenho, estou desempregado. Então isso, para ele, já era vadiagem. A questão das travestis iam presa por simplesmente colocavam lá como vadiagem. Eu até semana retrasada, eu tive teve 2 assassinatos de travestis ano passado, e este ano, daí eu fui com um delegado amigo meu, né? E eu disse, coloca no sistema, né? Vê se tu acha alguma coisa, porque tudo fica registrado no sistema, né? Da polícia, né? E não tem nada lá, né? Sobre meu nome, sobre a minha pessoa, né? Aí eu disse assim, mas que estranho, né? Como que não tem nada? E os 10 dias que eu fiquei preso em 2003? Não consta mais nada? Eu disse, não, Marcelo, aqui não consta nada que tu tenha alguma desavença com a polícia, com a justiça, né? Não tem nada. Ele pegou, abriu a tela e olhou e disse que não. Aí eu disse, mas que estranho, onde é que foi parar o tempo da ditadura, o que a gente podia fazer, né? Aí eu liguei para um amigo meu que está em Brasília, né? Inclusive ele é do Rio, Mauro Nascimento, né? E ele está num cargo da ouvidoria do Brasil, né? Então ele diz assim, quem sabe a gente não consegue entrar com processo, né? Pedindo danos e indenização moral, né? Pelo tempo que eu fui presa. Só que assim, tem que ter provas, não tem provas, não tem por isso que eu pedi no sistema se tivesse alguma coisa, né? Eu não sei como isso teria que ser uns dados da Polícia Federal, se eles conseguem investigar a questão do tempo da ditadura que a gente ia preso. E são várias travestis, mas hoje poucas travestis chegaram à minha idade que estão aqui para falar para vocês, né? Então eu queria dizer assim, por que eu estou hoje como ativista? Em 79 eu fiz concurso público, passei no Estado, fui funcionário do Estado durante 35 anos, né? E já me aposentei. E o que eu pensei no longo da minha vida? O emprego é importante para mim, para uma travesti. Foi importante. Hoje eu vejo que eu sou aposentada do Estado e tenho uma renda que eu recebo do Estado. Mas naquela época eu não pensava, porque o que me trouxe hoje tudo que eu tenho, né, é a prostituição. O dinheiro, aliás, o que eu adquiri, apartamento, casa, minha chácara, as coisas, tudo que eu tenho hoje, foi a questão da prostituição. Se alguém me perguntar se tu tinha que nascer de novo, e o que tu gostaria de ser? Eu digo assim, eu gostaria de nascer a mesma pessoa, mas com eu digo assim, uma inteligência um pouco mais, passar por uma universidade, porque eu não fiz, só terminei o 2º grau, né? E ter mais a questão dos direitos da população, que é tão discriminada a questão da população de travesti. Mas deixar de me prostituir, eu jamais ia deixar, porque eu acho que foi
um marco na história, na minha história, na questão da prostituição. Nunca me arrependi. Eu digo assim, larguei assim, no termo que a gente diz, né, a prostituição, quando tinha 65 anos. Aliás, 65 é bom, nem cheguei, 55, desculpa. Nem cheguei ainda, já estou dizendo que tem 65. Aí, com 55 anos, eu não estou mais exercendo a prostituição. Mas se hoje eu não tivesse o salário do Estado, eu estaria na prostituição. Por isso que 95% da população de travestis estão na prostituição, porque não tem um emprego, né? E a questão, mesmo sendo, tendo uma faculdade, né? Como a gente tem poucas travestis hoje, tem a Luísa que está aqui, são 2 advogadas no Brasil que a gente tem. Então a gente tem muito orgulho. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 2 transexuais mulheres que são advogadas, né? Isso é uma coisa importante. E outra coisa que a gente tem também são 15 professoras que têm nível universitário aqui. Inclusive 2 travestis são diretoras de escola, uma no Quaraí e a outra aqui em Porto Alegre, que é a Adriana Souza, né? Isso é importante para contar a história, mas a gente conta essa história nas 2 mãos que a gente tem, né? São 10, 15, né? Então, ainda a população, hoje, é muito difícil quando chega num lugar e a pessoa se identifica como travesti, ou muitas vezes quando mostra documento, né, não tem ainda o registro civil trocado, né? Então, quando chega na questão do nome, né, não aceito. É muito complicado. Há pouco tempo a gente teve uma travesti que passou para trabalhar na cozinha, no Plaza São Rafael, e quando ela mostrou, ela disse que passou no teste, né, prático, e passou no teste tudo no RH, então tu passa aqui amanhã traz teu documento. Quando ela foi lá, a mulher olhou, ela pegou, mostrou o documento, ela não tinha tocado o registro. A mulher disse, não dá. Ela disse assim, por que houve? Eu disse, não, porque tu é travesti, né? Então ela veio muito chateada, porque ela não é profissional do sexo, né? E ela veio relatar isso para mim, a gente ainda tem aquela coisa assim, isso acontece hoje ainda, né? Na questão das travestis não ter simplesmente o nome trocado, são femininas, são 100% de mulheres, né? E não conseguem emprego por causa do registro, né? Hoje a gente já tem um projeto, né, junto com a URGS, o SAJU, onde a Luísa está, uma das advogadas que trabalham na questão da troca do nome para a população de travestis e transexuais. Quando eu toquei, há 5 anos, eu toquei meu nome, eu entrei na justiça como travesti. E eu sempre dizia para o doutor Gustavo Bernardes, nunca vai ser aprovado. Um juiz vai dizer assim, o que uma travesti quer estar tocando de nome, né? Aí, mas mesmo assim a gente insistiu e o juiz trocou o meu nome e botou o fulano de tal do sexo masculino passa agora a ser do gênero feminino. Então isso foi importante naquele momento para mim. No ano seguinte a gente pensou em também fazer para todas as travestis de Porto Alegre para elas poderem trocar o nome. Hoje a gente já tem em torno de 92 travestis e transexuais na igualdade junto com o SAJU, uma parceria, e para troca de nome, né? Então, isso foi um avanço aqui no Rio Grande do Sul, porque o primeiro também na questão foi o nome social. Só que o nome social é paliativo, né? Porque a gente sabe que nos postos de saúde, nos colégios, a gente ainda tem muito problema. Foi o caso do Genro, vocês podem entrar lá na internet, ver o decreto do governador, parece que é 4812, né? E o decreto de nome social para a população de travesti. Mas essa questão, eu acho que a gente já ultrapassou, a gente tem que discutir outra questão, é a questão do nome civil para a população de travesti ser mais respeitada. Bom, como eu tenho 5 minutos, né, eu queria, um outro avanço que eu queria falar, que eu fui a primeira travesti do Brasil a entrar na academia de polícia para falar sobre políticas públicas, falar da questão da discriminação da população de travestis nas ruas de Porto Alegre, né? Então, durante o governo do Olívio Dutra, eu fui uma das instrutoras na academia de polícia durante o governo dele, né?
que gerou a minha prisão quando terminou o governo do Livre Dutra. Logo em seguida, no dia 9 de junho, eu fui presa durante 10 dias. Pena que eu não trouxe a minha história, a gente tem um documentário sobre isso, e se vocês quiserem ir lá na Igualdade, pegar um livro que conta a história da minha vida, né? Entendeu? Conta um pouco do resumo da história. Eu me lembro que o Alexandre Boas, né, que escreveu a história da prostituição de Porto Alegre, onde ele, no momento que terminou o livro, ele teve que mudar toda a minha história. Que nesse meio tempo, quando ele escreveu o livro, eu fui presa, né? Então ele teve que trocar toda a história para contar a história da minha prisão. Então eu queria também, assim, passar um vídeo para vocês, uma outra conquista que é a população de travestis aqui no Rio Grande do Sul, que é pioneira no Brasil, é a questão de uma ala específica à população de travestis que a gente conseguiu. Gays e os maridos. Onde está aqui o Guilherme, né, que é assistente social. Ele escreveu um livro, né, sobre as prisões da população de travesti, como que elas vivem, né? É importante essa história, esse resgate que o Guilherme escreveu. E eu li 2 vezes o livro, a história, já saí da história totalmente de frente para trás, de trás para frente, enfim, né? Mas é uma história emocionante para vocês também poderem ler, né? E aprender alguma coisa, seja qual a faculdade que vocês têm, né? De psicologia, enfim, direito, né? Ou comunicação. Eu acho importante para toda a população. Eu queria passar esse documentário o documentário vocês conseguem acessar. TV Brasil, mais direitos, mais humanos, né? Vocês conseguem acessar o documentário de 1 hora, mas a gente tirou as partes mais importantes, o que aconteceu nesse tempo que a gente fez, o tema de ajuste no presídio. Eu tinha um olhar diferente do presídio. Eu tinha um olhar na questão o que eu pensava, né? Eu nem pensava, não sabia que a questão da violação dos direitos humanos era tão forte, né? Quando eu vi, eu chorei com elas, né? Eu me emocionei com elas. No primeiro dia que eu vim, aí elas pediram, Marcele, vem semana que vem de novo. Eu disse, não tenho como, né? Porque quem tem que dar permissão é a direção do presídio, a SUSEP. Aí eu vi que realmente o presídio era um foco de discriminação, de preconceito, de doenças, enfim, tudo que tu podia imaginar de ruim era aqui dentro, né? Aí eu disse assim, não, eu vou levar esse projeto adiante. Eu nunca pensei que a área técnica do presídio, o diretor do presídio, o governo do estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos ia nos apoiar. E a gente teve apoio de todo um conjunto do estado, né, na questão de fazer essa galeria especificamente para travestis. O nosso papel, o meu papel, né, e enquanto diretor do Presídio Central, foi simplesmente ser um facilitador, né, para que isso acontecesse. Então, para que essa ideia ela realmente fosse efetivada, né, era preciso que a gente dissesse mais sim do que não. Foi o que efetivamente eu e o Tenente Coronel Santiago fizemos. Dissemos mais sim do que não. Daí que diferença que você sente estando aqui num espaço que tem uma galeria destinada ao público LGBT e lá que não tinha isso? A diferença é que aqui a gente não tem discriminação, o jeito que a gente se veste e muitas coisas, como o preconceito. E aqui não existe muito preconceito, por causa que é uma galeria já feita para nós. Né? Vocês têm mais liberdade. Mais liberdade. Então a gente vem observando que aos poucos elas vêm podendo se apropriar então, desse conhecimento, dessa autonomia, para poder elas irem articulando movimentos para terem uma convivência melhor, uma convivência mais saudável
Que é isso que a gente vem buscando, que além de conseguir esse espaço, que elas possam garantir a permanência desse espaço de uma maneira mais saudável possível. Depois que a ONG veio, tudo ficou muito melhor, são bem tratados, são respeitados. A melhor coisa é que tem uma galeria só para os travestis, entendeu? E em custo da galeria é maravilhosa, sabe? Desde que eu cheguei aqui eu sempre fui bem tratado, nunca fui maltratado nem nada, porque eu cheguei numa parte que já tinham ganhado a galeria já, que as travestis já tinham conseguido ganhar a galeria, né? E então, no meu dia de hoje, para mim, é bom, é bom. Claro que a gente não quer estar nesse lugar, né? Mas é um lugar bom, todo mundo se respeitando é a conta, né? Aqui a gente tem o poder de usar uma roupa de mulher, de se maquiar, de, né, poder subir, descer, ir e vir, entendeu? Então aqui é bom. Isso é uma situação incomum. Bom, assim, a gente começou, não esse projeto, porque não é um projeto, é um termo de ajuste com a SUSEP, né? O que aconteceu? Em 29 de janeiro, né, de 2010, teve o Fórum Social Temático, né? Onde vieram várias autoridades do Brasil inteiro, onde a gente teve várias travestis também a nível nacional que vieram a Porto Alegre para a gente construir alguma coisa, políticas públicas para a população de travestis. Naquele momento, eu já estava inserida dentro do sistema carcerário, né? Só que 2010, né, quando a gente começou, não era um termo de ajuste ainda com a SUSEP, né, com a direção do presídio. Mas foi muito bom, né, porque naquela época só eu e um agente de saúde que ia comigo, né. Aí quando foi no dia 29, a gente discutiu com o diretor que estava aí falando, o Major Albuquerque, né, e eu convidei ele para fazer uma palestra com nós sobre a população do sistema carcerário. E a gente pensou que nunca ia acontecer, né? O que aconteceu? Nesse meio tempo, né, eu continuei trabalhando no presídio, né? E no dia 17 de abril a galeria estava pronta. Foi inaugurada, foi um dos maiores eventos naquela época que eu jamais pensei que podia acontecer, porque as coisas para a população de travestis é muito difícil. Porque a gente tem, na época, tinha 4.779 presos, tinha 33 travestis e tinha em torno de 28 gays presos, né? O que a gente resolveu, né? A gente ia fazer a galeria só para travestis e os maridos, porque cada travesti dentro do sistema carcerário tem um marido, um companheiro, né? Isso foi uma coisa importante que a gente conseguiu neste momento, botar os gays e as travestis no mesmo espaço. Hoje a galeria tem, já vai fez 5 anos, né, Guilherme? 5 anos, né? E não temos projeto, né? A gente tinha uma equipe técnica de advogado, assessoria jurídica, né? Onde a Luísa, o Caio, o Guilherme e a Gabi, a psicóloga, trabalhavam e uma também estudante de psicologia no último semestre, né? Porque eles não queriam psicologia dentro do sistema carcerário, né? Porque em 2000 não me lembro que ano foi, que vocês se lembram que aqueles presos invadiram o Hotel São Rafael e 4 estudantes de psicologia fugiram com os presos. Eu não me lembrava daquela história. Quando levei para o diretor, que eu ia levar 2 estagiários de psicologia e medicinal. Estamos negando para ti. Eu disse, não sei o que, comecei a sentar, comecei a conversar que era importante trazer a psicologia para dentro do presídio. E ele, enfim, assinou e ele me disse assim, Marcelo, só que tu fica assim, ó, de olho no preso, de olho na psicóloga, na questão da psicologia, né, das meninas, porque os presos, eles são um pouco abusados, né? Eles têm um limite, né? Eu também tenho que ter meu limite. Então, assim, ó, preso é preso e nós somos pessoas técnicas que estamos lá trabalhando. Mas, enfim, a gente conseguiu essa demanda que é na questão de psicologia, assistente social e assessoria jurídica. Isso foi um momento muito importante. E agora, né, segunda-feira, a gente conseguiu uma coisa que, dentro do sistema carcerário, o travesti não pode estudar nem trabalhar, para não se misturar com outros presos. Então, este é um outro avanço que a gente conseguiu.
amanhã vai ser inaugurada a ala onde elas possam estudar. Porque o preconceito era muito grande durante, não sei, acho que 3 anos que a gente está lutando, né, Guilherme? Para elas poderem estudar. Porque dia 17 de abril do ano passado, o Conselho Nacional LGBT encaminhou para a presidente Dilma, né? E ela fez uma resolução, aliás, uma recomendação, que todo o sistema carcerário tivesse uma aula que nem a aula de Porto Alegre, entendeu? Do sistema do presídio central, que as travestis pudessem estudar e pudessem trabalhar. Mas isso nunca aconteceu, 17 de abril do ano passado. Só que este ano, né, desde o ano passado, a gente estava lutando para elas voltarem a estudar. Então, amanhã, sexta-feira, vai ser inaugurado um lugar específico. Inclusive, a gente queria que elas pudessem estudar com todo o grupo para não ter aquele preconceito entre a população de travestis e os outros presos. Mas existe o preconceito que o Presídio Central é uma cidade fora, eu digo assim, fora de Porto Alegre. É uma cidade à parte da questão do sistema carcerário, né? Então, eu queria dizer assim para vocês, para nós, assim, são muitas conquistas que a gente conseguiu no longo do tempo que a gente está dentro da igualdade já há 16 anos, lutando pelos direitos da população, que é tão discriminada no Brasil. Eu queria falar também um pouco na questão, eu acho que a Indianara podia falar da questão dos assassinatos das travestis, porque a Indianara é uma pessoa que sempre está controlando a questão dos assassinatos de travestis no Brasil. E é uma população mais discriminada e a população que sofre mais preconceito, e os assassinatos das travestis são 4, 5 tiros, não sei quantas pauladas, quantas facadas. A gente teve uma aqui em Porto Alegre que foi morta com 42 facadas. E agora, este ano, a gente teve uma que é o André Amado, foi assassinado com 4 tiros. Simplesmente o cara passou, né? Não sei, a gente não sabe até agora, que foi morta com 4 tiros na cabeça. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para falar e muita conquista para conquistar. Mas eu deixo, assim, concluo, né, falando para vocês. Pode perguntar para mim o que vocês quiserem que eu puder responder, porque a gente tem pouco tempo para poder falar tudo que a gente realmente tem para falar. São outras pessoas, outras autoridades aqui na mesa. Quero agradecer também o convite e muito bom ver a Indianara, porque a gente se conhece há muito tempo. Ela já trabalhou em Paris também, eu também já trabalhei na Europa, finíssimas, né? Não tenho vergonha de dizer que eu fui uma profissional do sexo e nunca me arrependi. E a Indianara, foi 2000, aliás, 2002, quando a gente fez o Enclaves aqui em Porto Alegre. E a Indianara veio participar do Enclaves, onde a gente fez a maior manifestação na Andradas com a população de travestis. Foi ou não foi? Foi maravilhoso. Então, muito obrigado, Indianara, por te ver de novo. Que eu tenho muito orgulho de ter uma parceira que nem ela, que luta pelos direitos da população de travestis do Brasil inteiro. Obrigado a todos e obrigado a vocês. Boa noite, meu nome é Grace. Antes de tudo, eu quero saudar o espaço, dizer que é uma honra estar aqui. Estou aqui para substituir a Negra Lise, que é insubstituível, mas vou fazer o maior esforço possível para estar falando um pouco da minha vivência, da luta que é para a mulher negra, o feminismo, né, que não é uma coisa muito fácil. Mas eu quero saudar as meninas, muito obrigada, é uma honra estar aqui participando com vocês dessa mesa. E agradecer a organização, assim, que está confiando em mim, né, para eu trazer o meu debate. E todos vocês, assim, por estarem aqui, eu agradeço muito, estou muito surpresa, assim, com a quantidade de pessoas. E estou também muito feliz, assim, porque esse tema, o tema de gênero e de diversidade, é um tema que precisa ecoar. Ele precisa sair daqui, não sair dos muros ainda, mas ele precisa ecoar. Então, é uma honra estar aqui. Falar um pouquinho assim, do meu lugar de vivência, de onde eu venho, para depois entrar um pouquinho no debate, porque assim, é importante para saber a partir de onde a gente debate, né? Eu tenho 32 anos, sou estudante de História
tenho uma filha de 14 anos, eu engravidei aos 17 anos, ela nasceu quando eu tinha 18 anos. Então, como a maioria das mulheres negras e periféricas, eu faço parte da estatística, né, que é gravidez na adolescência, mãe adolescente, mãe praticamente solteira. Então, e depois, assim, falar um pouco do meu ingresso na universidade, que foi um ingresso já tarde, né? Aos 24 anos eu entrei a primeira vez, era aluna aqui da Fabico, da Biblioteconomia, posteriormente entrei na História, já em 2012. E por que eu trago isso, assim? Porque não há, para mim, como falar de feminismo sem falar de raça, antes de tudo, né? Porque antes de uma identidade de gênero, eu tenho uma identidade racial. E é aí que acontece primeiro, a minha primeira opressão, né? Primeira discriminação, pelo fato de ser negra. E aí tem o agravante de ser mulher, né? Duas opressões em uma, assim. Então, eu gosto de colocar, assim, esse lugar, de me expor, né, da onde eu venho, para entender, assim, porque pensar nessa população feminina e no genocídio que sofre toda a população negra e as formas de genocídio que acabam acontecendo com as mulheres negras. A gente sabe que 83 jovens negros morrem todos os dias, né? Em sua maioria, são os homens que acabam sendo assassinados. E como isso se desdobra na mulher. A população, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de população carcerária, né? De homens presos. E aí a gente tem que dar um olhar especial para essas mulheres, né? As mães desses presos, as irmãs desses presos, as companheiras desses presos. Que lugares elas ocupam? Falar de mulher é falar dessas mulheres, assim, que são sinônimo de resistência, são sinônimo de resiliência. Falar dessas mulheres, de mulher negra, é olhar para a periferia e entender que lá existem mulheres que resistem e que lutam e que muitas vezes elas não vão estar nos debates que a gente está, no nível de consciência que a gente já está, porque somos eruditos, estamos na faculdade, estamos buscando algo além. Então, o feminismo, para mim, que eu sinto muita falta no feminismo branco e no feminismo que muitas vezes não me representa, e que é muito difícil dizer que o feminismo branco não me representa, é uma opressão que eu acabo sofrendo dentro do movimento feminista, e que o feminismo branco não me representa, em nenhuma instância. É olhar também para a periferia. E aí a gente precisa fazer o recorte de classe. A gente precisa trazer esse elemento classista para dentro do debate de feminismo negro. Então, falar de mulher negra é olhar para essas mulheres que são marginalizadas, sim, que é o lugar que o Estado nos reserva. E daí reserva para mim, enquanto negra, e reserva para as meninas também, dentro dos seus lugares e dos seus espaços. E uma forma de genocidar as mulheres, e aí o pessoal da saúde espero que contribua depois, trazendo dados, assim, elementos que eu não tenho, é pensar que não existe uma política de saúde específica para a mulher negra, né? Quantas vezes a mulher vai ao posto de saúde e aparece um corrimento que é comum nas mulheres, mas a forma de tratar uma mulher negra não é a mesma forma de tratamento de uma mulher branca. A gente precisa de remédios específicos, nós temos a flora diferente de uma mulher branca. Nenhum posto de saúde, o sistema de saúde brasileiro não está apto para receber essas mulheres e para tratar essas mulheres. Estou dando um exemplo simples e raso por realmente não ter conhecimento melhor sobre outras doenças. O Brasil ele tem cerca de 1 milhão de abortos por ano. 1 milhão de abortos. E esses abortos são extremamente precários. Um número imenso de mulheres acaba morrendo. E essas mulheres acabam morrendo
porque elas não têm dinheiro para estar indo numa clínica. O aborto ele não é regulamentado, ele não é regularizado, ele é ilegal num país, num estado que é laico. A mulher é a última dona do seu corpo, né? O primeiro dono é o pai, o segundo dono é o marido, só que acima do pai e do marido, o dono do nosso corpo é o Estado. Então eu não tenho direito ao meu corpo, nenhuma de nós tem. E muitas de nós acabam morrendo nesse tipo de aborto clandestino que acaba se fazendo, ao qual as mulheres se submetem. E aí se submetem por N razões. De novo, por não ter dinheiro para sustentar, não ter dinheiro para fazer o aborto, já tem alguns filhos, e daí não podem fazer, não tem condições, não se vêem em condições de ter mais uma criança. Às vezes o marido é presidiário. Então, são N fatores que acabam levando essas mulheres ao aborto. E vamos ser francos, né? Mesmo se não tivesse nenhum desses fatores, nós somos as donas dos nossos corpos. Não importa. Né? Mas esses fatores que acabam levando essas mulheres pobres, que são em sua maioria negras, levam essas mulheres a essas clínicas clandestinas que acabam abortando e perdendo sua vida. E aí é o caos que a gente conhece, né? Esse bando de criança órfã entregues ao Estado, que não cumpre seu papel. Outro elemento que eu trago aqui é no âmbito político mesmo. Nós temos 55 cadeiras de deputados estaduais. Destes, só no Rio Grande do Sul, né? Só 6 são mulheres. Dos 55, 6 mulheres. Bancada evangélica, parlamentares evangélicos nós temos. Uma atua na área de direitos humanos e proteção aos idosos, mas ela também é evangélica. E as outras, a única comunista que nós temos é a Manuela Dávila, e as outras são todas... E as outras são todas de partidos de direita. Então, qual é a política que a gente tem para essas mulheres? Qual a política que temos para nós? Essas mulheres que são eleitas, elas não têm nenhuma política feminina, nenhuma política feminista, quiçá uma política de gênero. Né? O debate do aborto, desde 1984, ele foi negado ao Movimento Nacional dos Direitos Humanos e, desde então, ele nunca mais foi pautado. Não há nenhum questionamento mais efetivo do porquê o aborto não é um direito, não é garantido, né, nos direitos humanos. Outro elemento assim, que eu trago e que é importante para nós, mulheres negras, são esses ataques à classe trabalhadora que a gente vem sofrendo. Né? E aí não só mulheres negras, a classe trabalhadora, desde 64, nunca tinha recebido tantos ataques. É uma herança das jornadas de junho. Nós, juventude, a gente não vai ter direito nenhum. Estamos sendo atacados. Só que uma coisa que levou muito trabalhador à rua e foi muito bacana, juventude, trabalhador, é a PL 4330, que é a regulamentação da terceirização. Né? Só que isso, para a mulher negra, periférica, é só a regulamentação da nossa realidade. O que a sociedade reserva de trabalho para uma mulher negra e periférica são os serviços terceirizados. Não há diferença para nós, isso está regulamentado ou não. É a nossa realidade, é a nossa realidade de trabalho. É isso que a sociedade nos oferece. É este lugar que hoje nós temos. Vide a plateia, que é linda, mas quantos negros nós temos na plateia? E quantas negras nós temos aqui? Então, o que nos sobra são os subempregos. Então, o PL, ele é muito mais uma regulamentação de algo que já faz parte da nossa realidade do que uma novidade em âmbitos de mercado de trabalho, assim, para a mulher negra.
né? É a precarização com respaldo legal agora. Assim como é o respaldo legal à maioridade penal. A maioridade penal é o que a polícia precisa para dizer, olha, matei com legitimidade. E já mata mesmo. Já extermina a juventude. Qual é o papel das UPPs hoje das UPPs, e aqui em Porto Alegre, que é o território da paz, mas a lógica é a mesma. Qual é o papel da polícia dentro da vila hoje? É matar a população. Qual é a população que está na vila? Em sua maioria. Não é exclusividade, mas é em sua maioria. A população negra, periférica. O que é oferecido a uma mulher que vai num posto de saúde hoje? Um atendimento digno? Não, não há um atendimento digno. Políticas do Estado. A política mais acertada do Estado desde a diáspora africana, quando os negros vieram para o continente americano, é a política genocida. E aí a gente fala de genocídio aqui da mulher, e aí a gente vai estar falando de genocídio cultural, né? Todo mundo acha maravilhoso usar turbante. É lindo usar turbante. Cara, não é moda usar turbante. Nós lutamos muito para hoje estar turbantada na rua. Uma mulher que acredita que tem o direito de usar o turbante, uma mulher branca que acredita que tem o direito de usar o turbante, eu espero, sinceramente, que ela saiba porque ela está carregando isso na cabeça. Porque não é moda. Não é simplesmente moda usar um turbante. É se apropriar de uma cultura. E não há problema num país latino-americano de se apropriar de cultura. A gente vive de culturas múltiplas. O problema é tu achar que tu pode carregar um turbante sem saber por que ele está ali. Eu, sinceramente, não tenho problema nenhum em turbantar uma mulher branca, desde que ela saiba porque ela está usando aquele turbante. Agora, propaganda da Riachuelo, alguém viu? Estou revoltada com essa propaganda. No Marrocos é no continente africano, gente. Um monte de mulher loira, europeizada, com os olhos claros, lindas as mulheres, todas turbantadas. Só um pouquinho, né? O que significa isso? Tira essa propaganda do ar. É um desrespeito com o movimento negro, é um desrespeito com a nossa luta, é um desrespeito com tudo que significa para uma mulher negra, para alguém de religião, para alguém de matriz africana, simplesmente tu botar um turbante na cabeça sem saber por que ele serve. Numa mulher branca, num comercial de uma grande loja, que amanhã ou depois vai estar tudo em liquidação, daí todo mundo acha que pode usar. É simplesmente absurdo aquela propaganda, é algo que me revolta bastante. Assim. E, assim, para finalizar, pensar assim, qual é o nosso inimigo em comum, assim, sabe? De nós, mulheres feministas, e aí eu falo de todas as vertentes do feminismo. É o capitalismo, né? E a gente precisa romper com esse sistema. A questão é como romper com esse sistema, como lutar junto, como a gente se enxergar nesse emaranhado de coisas para sim romper com esse sistema e daí a gente progredir. Porque é muito fácil uma mulher branca vir dizer tu tem que romper com o sistema patriarcal. Ótimo, meu bem, tu já parou para pensar nisso no âmbito, com o olhar de uma mulher de matriz africana, que tem toda uma representatividade, aquela mãe de santo dentro da comunidade, aquela autoridade que está dentro, sim, de uma lógica patriarcal. Como é que eu vou chegar na vila e vou dizer, olha, mãe, não é assim que funciona, vamos destruir isso daí tudo. Qual é o nosso papel? Como é que a gente vai romper com isso? Respeitando todas as diferenças que tem no feminismo. Construindo junto. Sendo camarada. Sendo camarada. Eu tenho que chegar nas minhas companheiras e perguntar como é, como a gente faz, como é que a gente vai fazer para lutar. Acho que esse é o nosso grande papel, assim. É olhar para o que está dado e entender como a gente parte para romper com tudo isso e construir. É maravilhoso a mulher se empoderar, é extremamente necessário.
Mas se empoderar não é se emancipar. E tu se empodera para quê? O empoderamento puro e simples, ele não serve para nada. A gente precisa de emancipação. Empoderamento e emancipação. E é isso, assim, eu mais uma vez agradeço, estou aberta a questionamentos e obrigada. Bem, depois das falas, a gente acho que houve várias reflexões, né, sobre a violência que o Estado, na realidade, impõe, né, a corpos, né, que não são conformes. Né? Então, acho que é mais ou menos isso mesmo. Bem, primeiramente, dando boa noite a todos, né, todas pessoas presentes, né? E falando justamente para falar dessa violência toda sofrida, né, sobre esses corpos, né, mostrando justamente, eu tenho um problema, né, com a palavra feminismo, né, quando eu fui buscar o que significava, né, feminismo, aí eu passei a preferir então o movimento feminista, né, porque feminismo na realidade é uma definição machista e patriarcal, né, sobre uma doença, né, que os homens estavam doentes de feminismo, né, que era para definir homens tuberculosos. Né? A palavra feminismo é para definir homens tuberculosos, é porque eles têm a pele mais fina, o cabelo mais fino, eles têm uma aparência feminina, então eles sofriam de feminismo e podiam estar tuberculosos. É complicado, né, quando a gente vai buscar as palavras e suas terminologias, né. E nada mais é do que isso, justamente desfazer, né, esse papel que foi imposto, né, à sociedade sobre gênero, é justamente brigar para que as pessoas sejam respeitadas enquanto pessoas, né, independente de sua cor de pele, independente do gênero que é assinalado na certidão de nascimento, independente de como são esses corpos, as pessoas têm que ser respeitadas como pessoas. E serem respeitadas enquanto pessoas é ser respeitadas todas como iguais em direitos, mas respeitando-se também a diferença de cada um, as especificidades de cada um, né? Isso é realmente que seria uma sociedade mais justa. Né? Eu deixei já de algum tempo de querer pertencer à sociedade, né? Então quando falam para mim a reinserção das travestis, das transexuais na sociedade, sempre falo, eu não quero, né? Eu não quero ser reinserida nessa sociedade podre, patriarcal e machista contra a qual eu brigo, eu não quero voltar para ela. No início eu vi que era um problema ter sido excluída da sociedade, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que a sociedade fez, foi justamente me ter excluído, né, dela, né. Uma sociedade que não fala a história de pessoas, uma sociedade que não fala justamente a história de mulheres, né, que foram apagadas de toda essa história, né. Uma sociedade, né, que só fala o lado patriarcal e machista da história do mundo, sobre a ótica machista, e que violenta outros corpos, né? Nós temos vários heróis, né, tidos aí de vários movimentos. Nós temos Mandela, mas ninguém fala da resistência que foi as mulheres, né, as filhas de Mandela, a esposa de Mandela, né, que fizeram essa prisão, não fizeram a prisão física, mas tiveram sim presente com todo esse sofrimento. Se fala muito em Gandhi, mas não se fala da esposa dele, né, que ele mesmo oprimiu e que ele mesmo fala da mãe da esposa na qual ele se inspirava. Né, se fala na descriminalização do aborto, né, e não se toca no ponto de que foi a primeira forma de libertação dos escravos no Brasil, foi justamente o aborto, porque as mães não queriam, as mães negras não queriam que os filhos nascessem para levar aquela vida que levavam, né, de açoite, de escravidão, de sofrimento, então com muita dor, e eram filhos que às vezes elas queriam, mesmo que fosse filho que tivesse sido feito de uma maneira violenta, mas era um filho que às vezes elas queriam, mas elas não queriam que seus filhos sofressem tudo que elas sofriam naquele sistema escravocrata. Né? Então foi uma das primeiras formas de libertação de escravos no Brasil, foi justamente o aborto. Né? As mães faziam isso e elas diziam aos seus filhos, né, vá, seja livre, mas não passarás pelo mesmo julgo que eu passo, né? Então é muito duro, né? Isso a gente vai vendo a história, né, dessas pessoas, vai vendo a história das travestis que nunca são contadas, né? Elas são sempre eliminadas, mas nunca são contadas como pessoas e nunca são contadas por todos os outros movimentos também. Sempre são destituídas, né, de sua humanidade, né? As travestis, elas são destituídas de toda a sua humanidade. Sempre falo que eu não me defino mais como travesti nem como transexual, porque são também definições
de uma sociedade que é patriarcal e machista, eu não tenho obrigação de aceitar essas definições, mas eu luto pelas pessoas que querem, sim, serem definidas de tal maneira, né? O fato de eu não me definir mais como travesti ou como transexual não tira o direito de pessoas que querem serem definidas dessa maneira. Ao contrário, soma-se o direito a pessoas, né? Então, tem que ser visto dessa maneira, né? Não como um embate entre eu e o movimento organizado, né? E é muito complicado você estar explicando tudo isso para uma sociedade que parece que não te enxerga, né? Então, quando as pessoas falam que eu sou incoerente porque eu lancei o Prepara-NEM, que é justamente para preparar as travestis transexuais para estarem prontas para entrarem nas universidades e para concorrerem ao Enem, né, de igual a igual, e estarem empoderadas, eu disse que, na realidade, eu não quero voltar para a faculdade. Na faculdade não tem nada para me ensinar, né? A não ser exclusão, a não ser opressão. Né? Então, eu não quero voltar para a faculdade, eu não quero voltar para as escolas, elas também não têm nada mais para me ensinarem. Eu ficaria indeciso em frente a um banheiro, ter que decidir no qual banheiro eu iria, no masculino, no feminino. Uma seria agredida, no outro seria excluída, né? Que é também uma outra agressão. Mas existem pessoas que querem estar nesses espaços, então eu luto para que elas estejam sim. Eu não quero estar num espaço onde a maioria dos autores são brancos e são homens, né? E a história nas universidades, a maioria dos livros que os alunos, quando vão fazer mestrado, doutorado, quando vão aprender nas universidades, é justamente de homens, em sua maioria brancos, né? Homens negros é raríssimo, praticamente não tem. Mulheres negras, então, nenhuma. Pessoas trans, praticamente zero, né? Imagina eu numa aula de biologia, o professor com o livro de biologia, um corpo feminino é esse daqui e o corpo masculino é esse, né? E aí eu ia falar assim, ok, eu ia ter que levantar e ia falar, não é bem assim, né? Não é, existem outros corpos que não estão aí contados, né? E são corpos que sofrem violência todos os dias, né? Eu costumo dizer que o próprio sistema, né, quando define o que é mulher, também é isso, né? Que a mulher é aquilo que não é homem, né? Aquilo que não é macho. Então, tudo que é mulherzinha, tudo que é diminutivo para tirar justamente a humanidade desses corpos, também é usado para as travestis e para as transexuais, né? Para os gays, né? Para as lésbicas é colocá-las como masculinas, né? Porque é como se elas estivessem, né, ascendendo alguma coisa. Aos homens trans que têm os seus corpos totalmente violentados, né, todos os dias, e nunca estamos conforme a essa sociedade que diz que ensinar a diversidade sexual nas escolas seria, tenho medo, né, de que as crianças se tornariam gays, lésbicas, travestis, transexuais. E eu não sei de onde eles tiram essa lógica, já que isso não é ensinado, né? Nós não fomos ensinados a ser travestis, a ser transexuais, nós não fomos ensinados a ser gays, a ser lésbicas, ao contrário, né? O ensinamento que foi dado foi um ensinamento heteronormativo, patriarcal e machista. Então teríamos uma sociedade completamente heteronormativa, machista e patriarcal, né? E não temos, né? Então isso mostra que se ensina a cultura dos índios nas escolas, ninguém sai por aí virando índio, tacando flecha no povo, né? Fazendo fogueira, queimando o povo, né? Fazendo revoluções nu, né? Por mais que eu adore andar nua, como diz minha amiga Diana, a roupa é um atentado ao pudor, né? Então, é complicado você viver justamente nessa sociedade, né, que diz que se ensina nas escolas, que as pessoas não nascem, né? Que a gente pode ensinar as coisas nas escolas. Né? Então, vamos ensinar eles a serem menos machistas, né? A serem menos preconceituosos, né? Outro é o medo, né, que a sociedade tem do casamento civil igualitário. Eu não quero casamento civil igualitário, a não ser para garantias de direitos civis, o que eu acho justo. Mas eu não quero. Mas vou lutar sempre pelo direito das pessoas que querem, né? E aí vem outra vez a frase, né? Mas isso vai destruir a família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira não precisa de gay se casando para ser destruída. Ela já faz isso muito bem sozinha. Né? Então é muito incrível escutar pastores, né, líderes religiosos dizendo justamente isso. Mas isso destruiria a família. Aí eu deixo bem claro assim, mas peraí, mas é para gays, o casamento civil igualitário é para gays. Os héteros vão continuar se casando entre eles, entendeu? Então assim, sabe, não vejo a lógica de vocês que isso vai destruir a família tradicional brasileira, né? Nós temos que nos definir, temos que ter uma definição como travestis e como transexuais para conseguirmos políticas públicas. Acho que políticas públicas elas têm que ser feitas para toda a população, né? Elas não têm que ser feitas só para uma ou para outra, mas sim, em determinado momento nós precisamos sim criar guetos
criar especificidades para poder incluir pessoas nessa sociedade, né? Então, eu costumo falar que quando dizem para mim, quando eu dizia, né, que eu era mulher, a sociedade dizia que eu não era mulher. Aí tá, eu passei a dizer então que eu era uma mulher de peito e pau, depois eu falei o que é também uma mulher normal de peito e pau, né? O que é normal nessa sociedade, né? Afinal, todo mundo tem um CIT, né? Não são só as travestis que estão no CIT, né? Todas têm um CIT. E aí então eu passei a dizer que eu era uma mulher, falavam que não. Aí eu falava que era travesti, falavam que era homem, que se vestia de mulher, e assim foram criando as definições. E no momento eu passei a falar que eu era apenas pessoa. Então tá, sou apenas pessoa de peito e pau. E aí, não, mas você é homem. Então tá, aí tiro a roupa, vou pra rua sem camisa. E aí eu sou detida porque nesse momento eu sou mulher. Aí nesse momento eu sou um fenótipo feminino. Aí desculpa que eu sou um fenótipo feminino. E aí eu lanço para eles a bola, né? Então, decidam, né? Já que vocês me detiveram por ultraje público ao pudor, agora vocês me levem ao julgamento. E eu faço justamente uma questão com a justiça, que é, eu não quero tomar decisão. Agora, quem vai tomar decisão são vocês. Então, se vocês me condenarem, né, vocês vão estar dizendo e vão estar reconhecendo que eu sou mulher e vão estar reconhecendo o direito das pessoas trans a mudarem seus documentos e a serem reconhecidas como elas se definem, né? Como elas se autodeclamam, né? Mas ao mesmo tempo vocês vão estar dizendo que homens e mulheres não são iguais perante a lei, já que como mulher eu seria condenada e como homem eu seria libertada, né? Absolvida. E ao mesmo tempo, se vocês decidirem me absolver dizendo que não, legalmente ela tem os documentos masculinos, legalmente ela pode sim, vocês vão estar outra vez dizendo que homens e mulheres não são iguais perante a lei, já que como homem, então, eu seria absolvido, e enquanto mulher eu seria condenada se eu assim eu fosse considerada por vocês. E aí é um tiro no pé e eles decidem que é muito complicado a julgar, né? E aí eles decidem arquivar o caso. Aí eu falei, não, não é bem assim, vocês vão ter que decidir. Aí fui pra lá, de novo, tirei a roupa, me joguei no carro da polícia militar, aí fui detida de novo, e aí eu gritava palavras de ordens contra a polícia militar do Rio de Janeiro, contra o governador do estado. Então fui detida por ultraje público ao pudor e desacato à autoridade. Eu não sabia que você não podia gritar palavras de ordem contra o governador e nem contra a polícia. Fui detida e eles adiaram o julgamento, a audiência, para saber se me levariam ao julgamento. E como eles adiaram e depois eles não encontraram meu endereço, né, quando eles querem, né, me incomodar, eles procuram meu endereço. Quando é para os meus direitos, eles não sabem onde eu moro. Aí o Ministério Público resolveu levar à frente a denúncia. E tem uma terceira, eu não contente, fui de novo um sábado de manhã, porque no domingo estava marcado o protesto contra a Dilma. Na sexta-feira estava marcado um outro protesto. Falei, bom, me resta o sábado de manhã, né? Sábado de manhã, vou ter que acordar cedo. Nem acordei, fui pra Copacabana, enchi a cara, bebi todas, aí desci na Central do Brasil e tirei a roupa, aí pronto. Detida novamente. Nesse dia eu fiquei 11 horas detida, eu estava muito bêbada para lembrar o telefone do meu marido. E aí fiquei 11 horas, o policial vinha, você vai botar a roupa? Aí começou a questão justamente, eu falei, mas por que eu tenho que botar a roupa para sair da delegacia? Não, só para você sair da delegacia. Eles queriam que eu botasse a roupa só para sair da delegacia, só para eles não terem que dizer que eu venci. Que fui eu que venci, que eu saí como eu quis, fiz o que eu quis. E aí começou uma discussão com minha advogada, que a outra minha advogada estava com problema de saúde, aí ela mandou um zap para a advogada, para a Bárbara, que veio me representar, dizendo, oferece cerveja para ela que ela põe a roupa e sai para beber com você. Aí eu falei, tá bom, o policial discutindo comigo, eu falei para ele, mas vem cá, se vocês tivessem prendido um rapaz, e ele tivesse só de short, só de calça, vocês esperariam a família vir aqui trazer uma camisa, uma roupa para ele sair daqui de tórax vestido? Eles falaram, não, mas você tem um fenótipo feminino. Eu falei, mas legalmente eu não sou homem, gente, eu não tenho os documentos masculinos, vocês não falam que eu sou homem, e aí eu não posso mudar nada. Qual é a história? Então, na realidade, é porque a gente nunca está conforme, para eles nunca estaremos conforme, né? Para a sociedade, para eles é muito complicado ver tudo que foi ensinado a eles, os alicerces da fundação dessa sociedade, eles são muito frágeis, né? Então, tudo que foi ensinado a eles desmoronaria. Então, por isso que eu falo que eu não quero ser reinserida na sociedade. Eu quero destruir a sociedade. É diferente. Minha intenção não é
entrar nas faculdades, nem nada. Eu aprendi muito mais no puteiro. Eu sempre falo para os alunos de universidade, vocês estão perdendo tempo nas universidades, entendeu? Vão para o puteiro, vocês aprendem muita coisa, vocês aprendem história, vocês aprendem a conviverem com pessoas. Claro que correm o risco de cruzar com o pai de vocês, né, com o marido, com o namorado, isso com certeza, né? Porque tem isso, né? As pessoas imaginam que os clientes das travestis, né, prostitutas, das mulheres cis prostitutas são ET, que vem de outro planeta, baixa uma nave, eles pagam, fazem e vão embora. Não, é o pai de vocês, é o tio de vocês, o avô, o marido, o namorado, entendeu? O filho, né, o neto. Eu já fiz várias gerações, 44 anos, eu já fiz várias gerações, né? Eu tenho um cliente que ele tem mais de 20 anos como meu cliente. Imagina, eu vi ele se separar, divorciar, operar a próstata dele, ele fez a operação, me contou todas as viagens dele, é mais que um casamento. É um relacionamento que é mais que um casamento. União estável, eu já posso exigir isso, né? 20 anos de relacionamento, eu já posso exigir. Aí uma pensãozinha. Mas é isso, entendeu? É justamente estar sempre nesse embate, né, com essa sociedade, né? Quando você diz que, ok, eles falam, não tá ok. Aí você fala, ok, então não tá ok. Eles falam, não, tá ok, sim. Entendeu? Eu falo, gente, decidam, porque senão, né, eu já sou considerada louca, mas já sou CID-10, então já tô no rol de doenças mentais. Agora, vocês também são mais loucos do que eu, porque olha só a maneira como vocês vivem, né, se matando, né, criando guerras, né, fazendo um monte de coisa, e a gente só quer amar, a gente só quer ser feliz, a gente só quer transitar em paz, livremente, sem o risco de ser assassinada nas esquinas, sem o risco de ser violentada, sem o risco de ser excluída de todos os espaços, né? E então é isso, sem correr o risco de estar numa esquina e ver uma pessoa qualquer chegar e achar que tem o direito de me matar porque eu não tenho direito em uma sociedade, né? O assassinato das travestis mesmo mostra isso, né? A maneira como elas são assassinadas, né? Apedrejadas, com o crânio esmagado, são sempre 5, 10, 20 tiros, 30. A própria polícia que se acha no direito de matar travestis, né? Como foi no caso da travesti de São Paulo, de 18 anos, que foi agredida e foi procurar ajuda da polícia, e a polícia acabou assassinando ela, e a história que eles contam, né? A história que eles contam é sobre ela. Imagina uma travesti de 18 anos, que já sofreu toda a exclusão e toda a opressão da sociedade, que chega no carro da polícia ferida, eles colocam ela no carro, ela invade o carro, a viatura da polícia, pega a viatura, sai dirigindo, bate no muro, desce do muro, bate com a cabeça no poste, vem um ônibus e ainda atropela ela. E aí eles levam ela ainda com vida para o hospital. E na realidade a família disse que não, foi a família que levou ela para o hospital. E aí se descobre que na realidade foi a polícia que matou ela, quando eles forçam também uma pessoa a prestar falso testemunho, né? O caso da Verônica Bolina é emblemático. A própria polícia fez, a violentou em todo o seu direito, porque era uma travesti negra, periférica, né? Um corpo, né, que pertencia ao Estado. O Estado se jogou inclusive no direito de torturá-la da maneira como fez e de filmar. Eles se sentiam tão seguros da impunidade, porque a polícia se sente tão segura da impunidade, que eles filmaram e começaram a partilhar entre eles, né? Compartilhar isso no Zap, e acabou vazando. Ainda bem que vazou, né? Porque quando as pessoas me dizem, mas ela agrediu uma mulher, ela agrediu uma senhora. Sim, mas ela estava sob a tutela do Estado. Se ela agrediu, que ela pagasse, que ela fosse condenada e julgada, ela nem estava sendo julgada ainda, mas que ela estava sob a tutela do Estado e que ela tivesse seus direitos enquanto cidadã respeitada, né? Nem isso ela teve. E ela continua presa. Verônica Bolina continua presa depois de agredir uma senhora. Os policiais que mataram a travesti de 18 anos estão em liberdade, né? Para vocês verem como funciona a violência do Estado, né? contra pessoas e contra os corpos dessas pessoas, né? Então, eu sempre digo que nós somos especicistas, né, também, né? O ser humano é o único animal, né? Claro, porque nós não somos animais, mas que eu lembre, quando nós aprendemos no livro de história, nós aprendemos que pertencemos ao mundo animal, mas o ser humano fala, não, nós, seres humanos e os animais, e aí eu paro, né, faço aquele olhinho assim, né, nós, os animais, nós somos todos animais, mas nós somos especicistas. O ser humano, ele não concebe que esteve aqui, viveu, acabou, se tornou energia, virou adubo para a planta, qualquer outra coisa, não. Ele precisa saber que tem uma vida após a morte, tem um Deus que é sempre representado por um macho de barba branca, etc, 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 né?
Porque ele não concebe que viveu aqui e acabou. Eu acho que as religiões, ok, para quem precisa, tem essa necessidade, acho que elas têm que existir. Mas nós temos que nos respeitar a todos. E nos respeitar a todos é inclusive respeitar aos nossos irmãos, né? Os animais chamados não humanos. Né? Eu me tornei vegana há mais de 12 anos, eu me tornei vegana justamente por isso, porque nós não temos o direito de causar dor. Causar dor a quem sente dor ou a qualquer outro ser que sinta dor, para mim é inconcebível. Então, eu me tornei vegana porque eu acho que o direito dos animais não humanos também passa pelo direito de todas as pessoas. Nós devemos respeitar a todos. Eles também sentem dor, eles também sofrem como nós, eles têm também seus problemas, eles vivem as suas exclusões dessa sociedade tão especicista. E eu não acho que isso seja justamente lutar só pelos direitos humanos. Eu incluo também nessa luta os meus irmãos, né, os animais ditos não humanos. Ok? Muito obrigado, espero não ter passado do tempo.